Bem, alunos de Engenharia Civil, a videoaula de hoje nós vamos tratar da Lei de Hooke generalizada. A Lei de Hooke, como vimos semestre passado, na primeira parte do curso, ela abordava cargas uniaxiais, cargas em uma única direção. Mas, quando você trata de tensões no plano ou tensões triaxiais, temos que considerar aí o efeito de Poisson. Vamos revisar o que é o efeito de Poisson e empregá-lo aí na lei de Hooke para tornar esta lei abrangente para casos no estado plano e no estado triaxial. Então, objetivos da aula: vamos definir ou recapitular, porque vocês já viram o coeficiente de Poisson e descrever sua importância na lei de Hooke, que a lei de Hooke também vamos revisar, ela relaciona tensão e deformação. Quando realizamos um ensaio de tração em uma barra, podemos representar esse ensaio em um gráfico de tensão e deformação até a ruptura da barra. Então, nesse gráfico existe uma zona elástica que tem uma proporcionalidade entre incrementos de tensão e são proporcionais a incrementos de deformação. Essa proporcionalidade faz com que o gráfico tenha uma linearidade na zona elástica. Até a tensão de escoamento. Quando o material atinge a tensão de escoamento, existe uma perda de resistência e sem que exista um incremento de tensão, há uma grande variação nas deformações. E a gente já vai ver daqui a pouco o gráfico tensão-deformação do aço e apontar ali onde a lei de Hooke é válida. Outro objetivo: calcular deformações provenientes do estado plano de tensões ou do estado geral de tensões, que são as tensões triaxiais. Vamos também falar sobre a lei de Hooke para o cisalhamento e vamos também descrever o que é o módulo da elasticidade longitudinal e transversal. E existe uma relação entre eles que a gente também vai deduzir usando as equações de transformação de tensões do plano. Outro objetivo: descrever as deformações dos corpos sólidos correspondentes aos valores limites do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é um número adimensional e ela relaciona a deformação lateral com a deformação longitudinal de um corpo sólido. É um número adimensional que varia entre 0 e 0,5. Então, neste gráfico aí, nós temos a relação entre tensão e deformação para um material dúctil, no caso aqui o aço. Quando realizamos um ensaio de tração numa barra de aço, verificamos que o material aço, por ser um material dúctil, apresenta uma grande deformação antes da sua ruptura. Então, nesse gráfico, nós conseguimos aqui visualizar que para incrementos de tensão, quando se aumenta a força de tração na barra, existem incrementos de deformação. O que é a tensão? A tensão é a força de tração dividida pela área da seção transversal. Seria a força distribuída em todos os pontos da área da seção transversal. É o que chamamos de tensão. A deformação, representada pela letra epsilon, seria a relação entre um incremento de alongamento dividido pelo comprimento inicial da barra. Então, se tracionamos a barra vai ter um alongamento. Esse alongamento, dividido pelo comprimento inicial, nos dá um número adimensional, que seria um percentual do alongamento em relação ao comprimento inicial. A lei de Hooke, que está aqui dentro desse retângulo, relaciona a tensão com a deformação, através do módulo de elasticidade E. O módulo de elasticidade é um coeficiente constante para o mesmo material. Nesta primeira etapa do gráfico, que relaciona a tensão com deformação, vemos que o gráfico apresenta uma linearidade. Esta linearidade demonstra que para um incremento de tensão existe um incremento proporcional de deformação. Então, a lei de Hooke mostra exatamente esta parte do gráfico aqui, onde existe esse comportamento linear entre tensão e deformação. A partir de uma tensão limite aqui, que é a tensão de escoamento, esta relação entre tensão e deformação passa a ser não linear. A partir daqui, o material já perde sua resistência. Consideramos o limite da resistência do material aço até aqui a tensão de escoamento. A partir daqui, o material começa seu processo de falha.
Não significa que aqui o material necessariamente vai romper, mas o processo de falha começa aqui. Ele tem ainda uma grande deformação, né, até a sua ruptura, aqui no ponto E. O efeito de Poisson é uma característica observada dos materiais sólidos, onde se observa que quando o material sofre um alongamento devido a uma força de tração, as dimensões transversais do material sofrem um encurtamento. A figura mostra uma barra submetida a uma força de tração, sofrendo alongamento. E ao mesmo tempo que o seu comprimento é alongado, a sua seção transversal diminui. Na direção da força de tração existe um alongamento e nas direções transversais um encurtamento. Imaginem um material sujeito à tração nos 3 eixos do espaço tridimensional, simultaneamente. Então, se imaginarmos um material sofrendo tração na direção X, ao mesmo tempo que ele vai sofrer alongamento na direção X, também vai haver um encurtamento nas direç'Y e Z. A seção transversal diminui quando ele sofre alongamento. Esse é o efeito de Poisson. Junto com a deformação εx' também acontece um encurtamento causado pela tensão de tração σy. E esse encurtamento, né, que seria o εx', é o coeficiente de Poisson, que multiplica o alongamento sofrido pelo cubo na direção Y, que é a tensão Y dividido pelo módulo acidade. O sinal negativo representa aqui um encurtamento. Para o alongamento em Y, o efeito de Poisson causa um encurtamento em X. Também temos que considerar aqui a tensão na direção Z, que ao provocar um alongamento do corpo na direção Z, provoca também um encurtamento na direção X. Esse encurtamento aqui é representado por εx', que seria igual ao coeficiente de Poisson, que multiplica o alongamento em Z, que é σz sobre E. O sinal negativo também indica um encurtamento. Quando você tem simultaneamente 3 cargas de tração acontecendo no corpo, temos aqui que considerar o efeito de Poisson recíproco, que acontece em todas as direções. Então, somando as 3 deformações, nós chegamos aí na lei de Hooke generalizada, que contempla a lei de Hooke na direção X e o efeito de Poisson causado pelas tensões nas outras 2 direções, que seriam aqui σy e σz. Nós vamos ter o mesmo comportamento para cada uma das 3 direções. A deformação da direção Y vai ser o alongamento causado pela tensão em Y, menos o efeito de Poisson causado pelas tensões nas outras 2 direções, que seriam X e Z. Para a deformação em Z, teríamos o alongamento causado pela tensão em Z, mais o efeito de Poisson causado pelas tensões na direção X e Y. Então aqui teríamos a lei de Hooke generalizada, que contempla o efeito de Poisson causado pelas tensões nas 3 direções do espaço. E são essas as fórmulas que vamos usar para o cálculo de deformações quando o material está sujeito a tensões no plano ou a tensões no espaço. Percebam que quando o material está sujeito a tensões uniaxiais, recaímos na lei de Hooke uniaxial que nós já conhecemos. Quando temos tensão uniaxial, as tensões nas outras 2 direções são iguais a 0. Então esse termo se anula e temos somente um termo para a lei de Hooke uniaxial. Na sequência, vamos calcular a deformação de uma barra sujeita a um estado plano de tensões. Temos a tensão σx, a tensão σy, atuando nesta barra. Temos aí os valores dessas tensões. A tensão σx é uma tensão de tração, portanto com sinal positivo, de mais 800 megapascais. A tensão σy é uma tensão de compressão de menos 500 megapascais. Não temos tensão na direção Z. Pede-se aí para determinar os comprimentos finais da barra após a aplicação desse estado de tensões. Então vamos usar aqui a lei de Hooke generalizada para determinar as deformações e depois calcular os comprimentos finais deformados da barra. Aplicando a lei de Hooke generalizada, para a direção X, a deformação seria calculada para essa expressão aqui, né? Então a deformação em X seria a tensão em X dividido pelo módulo acidade do material, menos
o efeito de Poisson proveniente das tensões aplicadas na barra nas outras duas direções. Neste caso, para este problema, temos só a tensão em Y, a tensão em Z é igual a zero. Substituindo então os valores na expressão da lei de Hooke generalizada, encontramos aí o valor da deformação em X, né? A deformação é um parâmetro adimensional. Ele relaciona o alongamento, no caso de tensões de tração, com o comprimento inicial. A deformação em Y seria determinada por essa expressão aqui. A tensão em Y dividido por molacidade menos o efeito de Poisson causado pelas tensões nas outras duas direções. Substituindo os valores, como a tensão em Y é de compressão, temos que considerar aqui o valor negativo. O molacidade é de 120 vezes 10 ao cubo megapascais. Temos que tomar cuidado também para usar as mesmas unidades na fórmula. Se a tensão é dada em megapascais, temos que também considerar o modulacidade na mesma unidade, que seria o megapascal. Substituindo os valores do coeficiente Poisson, né, e da tensão em X, temos aí para a deformação em Y um valor negativo, que significa que o material na direção Y sofre um encurtamento. Para encontrar a deformação na direção Z, usamos a mesma expressão da lei de Hooke generalizada. Como a tensão em Z é igual a zero, vamos ter só o efeito de Poisson sendo responsável aí pela deformação na direção Z. Então, como não temos tensão na direção Z, o primeiro termo da fórmula é igual a zero. Os termos aqui que relacionam aqui o efeito de Poisson nas direções x e y, né, vão nos dar aqui uma deformação negativa, portanto, de encurtamento. Tendo aí as deformações nas três direções, vamos calcular os comprimentos após a deformação. Então, o comprimento final na direção x, que seria a dimensão A', seria o comprimento inicial da peça na direção x, que é 300 milímetros, mais a deformação em x, que é uma deformação de alongamento de 0,00808, vezes o comprimento inicial. Então, essa operação nos daria ali 302,4 milímetros. Para a dimensão B, que está na direção y, somamos o comprimento inicial de 50, mais a deformação em y, que deu negativa, que é de encurtamento, vezes o comprimento inicial. Isso então nos dá 49,68 milímetros. A dimensão T', que está na direção Z, seria o comprimento inicial na direção Z, que é 20 milímetros, mais a deformação em Z, vezes o comprimento inicial. A deformação em Z também é de encurtamento. Então, o resultado dessas operações resulta 19,98 milímetros.